fruto segundo a sua espécie. Assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora eu quero ler no versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus as abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra, podei-vos assentar nessa noite. Graças a Deus. Me veio o coração aqui, esses dias nós meditamos ali em Ronda Alta, e eu estava ali, me veio para nós meditarmos aqui. Original ou híbrido? Original ou híbrido? Você sabe que o híbrido, ele é uma mistura desordenada. Tudo que Deus criou, ele é original. Tudo que Deus criou é original. E hoje nós observamos em todas as áreas há uma hibridação tão grande, né? Que você observar hoje, tudo está hibridado. Porque o trabalho de Satanás, ele não é criador, ele não cria nada. O profeta diz que o poder criativo é de Deus. O trabalho de Satanás é fazer misturas, misturar, perverter, hibridar. Esse é o trabalho do diabo. Observamos aqui na Bíblia que a ordem dada diretamente de Deus, isso é uma lei, é que cada um produza conforme a sua espécie. Isso tanto na questão das aves, dos répteis, enfim, toda a natureza era para produzir conforme a sua espécie. Agora, eu observando ali, o que significa híbrido? Híbrido. Híbrido, ele é parecido, mas não é igual. Parecido não é igual. Você perguntaria, mas então o que significa isso? Olhando esse significado, híbridos são duas espécies bem próximas. Veja que é duas coisas, né? Duas espécies bem próximas. E por não haver um emparelhamento dos chamados cromossomos, então o híbrido ele não tem semente própria. Essa mistura desse híbrido, dali em diante ele não consegue mais produzir, por causa que não há esse emparelhamento dos cromossomos, quer dizer, ali interrompe a vida e passa a ser o híbrido, então ele é um estéril. Nós já vamos ver na mensagem para você entender melhor isso aqui.
E o híbrido, o profeta diz que ele é mais bonito do que o próprio original. O híbrido ele é mais bonito do que o próprio original. Só que o híbrido, o que acontece, ele precisa de cuidados. O profeta disse que um dia ele estava olhando ali para o jardim da sua vizinha, e ele viu aquelas flores tão bonitas, mas ele viu que a vizinha, cada 2 dias, tinha que estar ali, com o regador, pulverizando por causa das doenças, por causa dos bichinhos. Estava muito bonito aquilo ali. E o profeta olhou um pouquinho mais adiante, no meio do jardim, ele viu um velho cacto. E aquele velho cacto, ele não precisava de nenhum cuidado. Era inverno, verão, primavera, outono, sol, chuva, seca, ele continuava o mesmo e produzindo as suas flores. Ele disse: isso me fez lembrar o crente híbrido com a fé híbrida. Aquele original que está plantado ali, não precisa ninguém estar dando tapinha nas costas, dizendo para ele: vem na igreja, queridinho, pulverizando ele, elogiando ele. Não precisa. O original não precisa disso. Agora o híbrido precisa. Porque isso é falando do crente, né? Porque há 3 tipos de crente, né? O incrédulo, o manufaturado e o genuíno. Mas o incrédulo, ele sempre se afasta rapidinho, e o problema é o manufaturado, né? Então, o que acontece? O original, ele se mantém, e o profeta diz que a planta original, Deus criou nela em si enzimas que ela mesma produz, que afasta doenças, afasta os males que vêm para atingir aquela planta. Quem morou no interior sabe aí, você pega a laranjeira original, aquela, você pode observar que a própria acidez da fruta é diferente do que uma híbrida, não é verdade? Ela é diferente. E você não vê o agricultor lá passando verderame, que se diz, né? Qual é mais o produto que você passa lá? Zinco, cobre e outras coisas, né? Tem tantos produtos químicos aí, né, que você passa ali para afastar as doenças. Eu tenho a chácara ali, mas é um problema. Eu não tiro muito cuidado lá, mas chega lá, já plantei muita muda que hoje é tudo híbrido ali nas pecuárias, né? Não se cria, não vem. Se não tiver em cima ali, cuidando dia a dia, não adianta. Agora tem um pezinho de laranjeira, um de vergamota original lá, você esquece. Ele vai dar a fruta dele lá e não precisa ninguém estar em cima cuidando, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o híbrido é o seguinte, é uma intervenção humana na divina. E o híbrido mais conhecido que o profeta diz foi Caim. Porque toda a vida, na realidade, aqui que confunde muitas vezes, eu quero ir bem devagar assim, eu hoje passei bastante dor de cabeça, mas eu quero que vocês entendam o que a mensagem quer trazer para você.
o híbrido, o mais conhecido, o profeta diz, então, é Caim. Você pode observar, ali no Jardim do Éden, aquela transição dos genes da serpente para a raça humana, criou-se o quê? Um Caim. O profeta diz que ele era um híbrido. E o que confundiu e confunde até hoje a mente religiosa é que a Bíblia narra o seguinte: então Eva teve dois filhos, que foi Abel e Caim, né? Eram gêmeos. Mas sabemos que Abel ele era filho de Adão, da semente original plantada ali. Mas o que confunde, sabe o que foi? Que quando a Eva ganha os dois meninos, mas era de sementes diferentes, de espécie diferente. A Bíblia narra isso, eu não sei como é que as pessoas muitas vezes não entendem, porque é tão explícito, tão claro, que a Bíblia chega dizendo assim, ó, não como Caim, que era filho do maligno. Então nós observamos ali que o que confunde é uma palavrinha só, aonde Eva diz: alcancei do Senhor um varão. Caim. Na realidade, toda a vida e próprio híbrido, ele necessita da vida de Deus para ele viver, porque senão não vive. Então, não. Caim era filho de Deus. Está vendo que Eva disse? Isso foi o que Eva disse. Mas a Bíblia vem e diz mais na frente, não como Caim. Aqui não é o linguajar de Eva, aqui é o linguajar de Deus. Não como Caim, que era filho do maligno. E se você observar, a Bíblia diz que depois disso aqui, houve os gigantes na terra. Porque na realidade a serpente ela era um ser diferenciado do homem. E se você ler sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, você vai encontrar um linguajar bem explícito de duas linhagens aqui, ó. Gênesis 6, ali no dilúvio, quero que você observe a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filha. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais formosas, e tomaram para si mulheres de todas que a escolheram. Por isso o profeta diz que Laodiceia é o tempo da beleza feminina. Nunca houve um tempo em que as mulheres foram tão belas como no tempo de Laodiceia, porque é o mesmo tempo de Noé. Aquela beleza feminina, ela atraiu a atenção dos filhos de Deus. E trazendo no sentido espiritual não é diferente. Nunca houve, digamos, em todos os tempos, tanta religião que simboliza feminino, né? Gênero feminino, a religião, a igreja, tão bonita, tão adornada, tão atraente, como o tempo em que nós estamos vivendo. E essa formosura, essa beleza, atraiu. Foi o que chamou a atenção, que atraiu. Mas veja, observe aqui, ó. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, ó, veja, e também depois que os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e dela geraram seus filhos. E esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E então você encontra aqui na frente um Golias, um gigante, aquele homem naquela altura que a Bíblia menciona ali. O profeta disse cada dedo dele dava mais de 20 centímetros, calcule você, né?
E ali estava o quê? Um híbrido, uma semente de Caim, até no seu corpo físico. E no espiritual você vê ele desafiando a semente de Deus, os verdadeiros israelitas. Ele era incircunciso, não tinha a marca de Deus. Vocês estão compreendendo, irmãos? No livro de Deuteronômio 23, verso 2, a Bíblia é enfática em dizer ali que nenhum bastardo ele entraria na congregação dos santos, nem ele e nem a sua 10ª geração. Isso é um ato ilegal, uma hibridação, quer dizer, não era agora duas espécies, não era simplesmente duas espécies, mas era, digamos, uma mulher que era casada e ela tinha um filho fora do seu matrimônio. Aquele filho tornava-se um bastardo e era considerado o quê? Um híbrido. Não era mais da fonte original, que era o seu marido. E ele não poderia entrar na congregação por 400 anos. Quanto mais exercer, mesmo que ele fosse da linhagem dos levitas, da tribo de Levi. Ele não poderia exercer sequer qualquer coisa na obra de Deus por 400 anos. Veja, você está entendendo, irmão? Depois nós vamos mais para frente, você vai. Na mensagem à era de Esmirna, por isso que é bom ter um profeta, que o profeta ele vai esmiuçando tudo para nós, né? E nós vamos compreendendo o que realmente é híbrido e o que é original. Você perguntaria nessa noite, na questão de fé, como que nós vamos saber se é híbrido ou original? Porque Deus só aceita original. Deus só aceita original. O híbrido, Deus não trabalha com um híbrido. Você entende, irmão? É muito fácil para nós fazer um teste. O profeta diz, é dando o teste da palavra. Por isso que a mensagem que nós pregamos e até espalhamos para as pessoas, tem uma mensagenzinha bem dos rudimentos, uma evangelística aí, que o título dela, De Volta à Palavra Original. Então você quer saber se a pessoa tem uma fé híbrida, uma original, é você dando-lhe o teste da palavra. Porque nós observamos aqui na linhagem consanguínea ali, os cromossomos, eles têm que fechar. Tem que haver uma sincronização, tem que fechar. E quando a fé da pessoa ela está misturada com religião, isso torna-se híbrido. Então não vai dar o emparelhamento dos cromossomos espirituais, não vai fechar. E aí é por isso que entra a morte. Porque o híbrido ele vive, não é isso? Ele vive. E o profeta nos fala da questão, eu já vou ler na mensagem aqui, ó. Mensagem à era de Esmirna. Ele diz assim, ó. 44. A igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. E ela tinha se tomado um híbrido, ela tinha se misturado como fizera Eva. Vocês sabem o que é um híbrido? É um produto de um cruzamento de duas espécies diferentes. O resultado não é mais puro como original, mas é um mestiço. E quando Eva consentiu aquela besta misturar sua semente com a dela, então produziu uma criatura chamada Caim, que não era puro homem, ele era do maligno. Notem o quanto ele era diferente de Abel, o quanto ele era diferente de Sete. Ele odiava a Deus e não obedecia à palavra, e por isso perseguiu e matou o justo, e ele quis se colocar acima da palavra de Deus. Por quê? Porque era um híbrido.
Agora a igreja, ela também tem se apartado do que era originalmente. Ela tem se tornado um híbrido. Isto é a igreja nominal. Um híbrido. As pessoas dizem, bem, eu sou batista. Mas lembre, não foi assim no começo. O outro diz, eu sou metodista. Mas não era assim no começo. Ao invés da reta palavra de Deus, ao invés dos homens cheios do Espírito Santo na sua igreja, que fossem guiados pela revelação dada pelo Espírito Santo, hoje existe credos, leis, sugestões eruditas de homens eruditos. O aprendizado deles tem tomado o lugar da revelação, a razão tem substituído a fé, o programa tem substituído a alegria espontânea do Espírito Santo. Não era assim no princípio. Toda a espécie ela foi mudada e se tornou uma igreja híbrida. Pois bem, quando a igreja se torna um híbrido, ela pode produzir Pois bem, quando a igreja torna-se um híbrido, ela pode produzir cristãos puros? É a pergunta que o profeta diz. Ela não pode. A vida, ou a semente que produz o nascimento de cristão, não está neles. Uma espécie só pode gerar a mesma espécie. Os batistas vão produzir o quê? Batista. Os metodistas vão produzir o quê? Cristãos, original da palavra? Não, vão produzir metodista. Os católicos vão produzir o quê? Catolicismo. Não é verdade? E assim cada denominação que você vê na esquina, eles vão produzir segundo a sua espécie. Mas existe uma semente original, que ela está viva ainda hoje. Se você observar, o diabo, ele tentou com todos os meios, dentro das eras, no tempo, ele tentou matar essa semente original, mas não conseguiu. Observe você, essa mensagem que nós temos aqui, ela é intelecto do homem? Ela veio de dentro de um seminário? Ela tem vínculo com qualquer tipo de religião do homem? Não tem. Por quê? Porque ela é a semente original. E a semente original tem, como nós ouvimos ali, tem um emparelhamento de cromossomos, porque a semente, hoje as igrejas se diz original da fé apostólica. Nós somos pentecostais, são pentecostais, então vamos emparelhar esses cromossomos espirituais. Então vamos ver o que a semente original produziu no Pentecoste. Você lê no livro de Atos ali, você vai encontrar, ali está a semente original. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, o que produziu ali? Quando Pedro, naquele seu discurso, que não foi ali um programa de meio-dia de sermão, o profeta diz que foi 15 minutos, ele contando o quê? A história, o acontecimento da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ali, ele começou a trabalhar no coração daquelas pessoas, e elas pediram para Pedro: o que nós temos que fazer para ser salvo? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ali foi a semente original plantada naquele dia. E como que hoje a chamada religião tenta desvirtuar isso? Não há um emparelhamento com essa fé, eles negam essa fé que foi plantada no dia de Pentecostes e se chamam pentecostais. Está longe da verdade? Se não tem fechamento com a Bíblia, originalidade, isso é híbrido.
Olha aqui, ó. Batista produzem batista. Nenhum é conhecido pelo poder de Deus, nem pode sê-lo, porque esse poder não se acha neles. Eles são conhecidos pela sua adoração cerimonial a Deus e por seus credos. Por falar em híbrido, vocês conhecem um híbrido mais formoso do mundo. Ele tem estado conosco em muitas eras. Esse é o mulo. O que é o mulo? É o resultado de um cruzamento entre duas raças, do jumento e do cavalo. E ele é um tipo esquisito de animal. E ele não pode reproduzir-se. Ele não tem vida que possa fazer isto. No entanto, fale sobre o serviço dele. Por isso, na mensagem Por que não somos uma denominação, o profeta, ele bate forte em cima do sistema, não é das pessoas. As pessoas são todas boas, mas em cima do sistema, esse sistema que foi hibridado. Essa mistura da concepção do homem com a palavra de Deus, isso tornou-se híbrido, e o profeta diz, e o que uma denominação ela gera? Morte. Ela é estéril. Ela interrompe o curso da vida. O que uma denominação faz? Ela faz com que as pessoas tenham um novo nascimento? Não. As pessoas se sentem bem confortadas ali, porque o sistema, ele é bonito, o sistema, ele é bem trabalhado. O profeta está dizendo aqui, ó, olha o trabalho do mulo. Olha o que ele vai dizer, o trabalho do mulo. Olha, ele diz assim, ó, o trabalho do mulo, ele não tem vida que possa fazer isso, mas, no entanto, fale sobre o serviço dele. Ele resiste muito mais trabalho do que o cavalo e o jumento. Observem, porém, a sua natureza. Ele é obstinado e nunca se pode confiar nele, o mulo. É uma figura perfeita da religião híbrida, um cruzamento entre a verdade e as trevas. Porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o asno é uma figura do crente ímpio. Misturem-nos e vocês terão uma religião estéril e formal. Ela não tem a semente da vida, ela está morta e ela não pode falar sobre a verdade, mas ela pode falar sobre a verdade, mas não pode produzi-la. Ela não tem Deus em seu meio. Não obstante, ela se reúne, ela fala sobre Deus durante todo o tempo, mas nega sistematicamente o poder. E eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor. E não existe nenhuma esperança para eles. Vocês já notaram que nenhuma religião organizada tem qualquer reavivamento? Não. Uma vez que eles organizaram, eles morreram. E não podem jamais voltar atrás. Não, senhores. Eu posso mostrar isso através do tipo em Êxodo capítulo 13. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. Se não resgatares, cortar-lhes a cabeça. Mas todo primogênito homem entre os filhos resgatará. Mas veja você, o asno, ele pode ser redimido. Todo miserável pecador pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Mas ao rejeitar a Cristo, rejeita-se a si mesmo. Mas não pode se redimir o mulo. Não há redenção para ele, não há sangue para ele. Não pode haver, porque o mulo refugia-se na igreja, enquanto o asno refugia-se no sangue. O mulo não tem nenhuma semente em si para que possa ser vivificado, porém o asno tem semente. Quer dizer, um ímpio, muitas vezes, eu creio que eu falei aqui, que o pior de lidar não é com o pecador, aquele que está caído muitas vezes na sarjeta, o ímpio, que está ali jogado no mundo do pecado, nas traças, porque nós passamos por ali. Ele tem uma semente nele.
E há um resgate, como nós vimos aqui, ó, há um resgate para ele, há um sangue que intercede por ele. A pior classe é o espírito religioso, porque ele deixa a pessoa autossuficiente de que ele não precisa, porque ele não tem a vida, ele é estéril espiritualmente. Vocês compreenderam? O que é o quarto ministério do cavalo amarelo? É a mistura do branco, do vermelho e do preto. Trouxe o quê? Morte. Nós estamos vivendo no quarto ministério dos cavaleiros. A era de Laodiceia está nesse estágio. Quarto ministério, que é a era de Laodiceia, aonde entrou a morte. Agora nós poderíamos trazer um pouquinho do nosso arraial aqui. Você diz, mas eu tenho a semente original, que é a mensagem. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu venho na igreja, eu tomo a Santa Ceia, eu creio num profeta. Está tudo muito bom. Mas se nós fazermos um exame de como que era a semente original, como o comportamento dela. Em todos os quesitos, desde uma vestimenta. Desde uma vestimenta. Irmãos, irmãs, nós temos que... Vamos passar um pouquinho no realismo aqui. Que é aquilo que é real mesmo. Se nós não for realistas com nós mesmos, qual o interesse de uma irmã da mensagem de ela usar uma roupa toda apertada, usar uma roupa mostrando suas pernas? Qual é o espírito, qual é a projeção desse espírito? A igreja primitiva não fazia assim, nós temos... Qual é o espírito? Olha aqui, ó, como começou a igreja original. Qual a intenção de uma irmã em cortar a ponta dos seus cabelos, querer ficar mais bonita? Como se diz aí. O profeta dá um receituário lá sobre como ficar mais bonito. Mas aquele receituário não quer aquilo lá, original. O original... Ele não produz morte. E você pode notar que quando começa a se proceder assim, a pessoa vai caindo espiritualmente, é uma queda. Qual o interesse do homem? Voltar às velhas coisas que saiu de lá. As velhas piadas, as mentiras, as trapaças. Voltar àquelas coisas. E isso é híbrido. Porque vai gerar morte. Tudo que é híbrido gera morte. Não tem vida nele. Você sabe que até a nossa oração, irmão, ela pode tornar-se híbrida. Porque a oração denominacional é uma oração híbrida. É uma oração híbrida. Você pode notar o interesse de ir orar no monte. Não é que não deva, vai. Mas se você olhar a fundo, campanhas de jejum e campanhas de orar no monte, qual o interesse? Se você resumir, é um espírito de projeção. Ele quer vir do monte mais poderoso, é isso? Que eles só façam assim, ó, as pessoas caiam. É esse a projeção do sistema religioso. Não é ir para o monte para voltar amando mais,
Não é ir para o monte orar para ser mais humilde. Não é ir para o monte orar para Deus limpar seu coração, tirar todas as raízes de amargura. Não é esse o propósito. O propósito é ele receber chamado mais poder, mais unção, para que através daquele dom, porque quem busca também recebe, eu já vi. Ele projete seu nome. E o profeta chegou a dizer assim, numa mensagem, ele disse, eu cruzei numa cidade e eu vi um cartaz que dizia assim, de uma campanha evangelística que ia ter lá, o nome do pregador bem grande, era status. E o nome de Jesus bem pequenininho embaixo do cartaz, quase nem aparecia. Ele disse, então, quem que estava se projetando ali? Era o homem ou era Jesus? E trazendo para o nosso arraial, nossas orações podem se tornar orações nacionais híbridas. Nós orar aquela oração interesseira, mas não uma oração de agradecimento, de gratidão a Deus, de companheirismo com Deus, de comunhão. O profeta, lendo a mensagem de comunhão, o profeta vai dizer o que é uma verdadeira comunhão. Nossos cânticos podem se tornar híbridos. Por isso que é uma grande responsabilidade para os irmãos que cantam, lideram aqui, você passar o filtro em tudo que é cântico, para que a igreja não seja atingida por um espírito que vem lá do mundo. Porque o líder, o profeta diz, será que não estamos pegando espírito um do outro em vez do Espírito Santo? É um problema. Quem está na frente, ele pode passar espírito. O profeta diz, nota numa igreja, se o pastor chacoalha a cabeça assim, a igreja também chacoalha a cabeça assim. Se ele tem mania de chacoalhar os braços, a igreja vai estar chacoalhando os braços. Será que não pega o espírito um do outro? O que nós precisamos é do Espírito Santo original, aquele que caiu lá no Pentecoste, a semente original. Tendo essa semente original, quando você se encontrar numa situação como se encontrou Pedro numa porta formosa, não vai ter nenhuma projeção humana ali. Diz, olha, eu andei com Jesus e agora eu estou poderoso, eu isso, eu aquilo. Não. Olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aquele não tenho nada era do Pedro, não tenho nada de mim mesmo. Mas o que eu tenho, esse eu vou te dar. Levanta-te. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Era fé híbrida ali? Não, não era fé híbrida. Ali é a fé original. Já estou encerrando aqui. O profeta diz, eu ia ler mais um parágrafo aqui, mas as horas se passam tão rápido. Na mensagem confirmação da comissão, ele conta uma pequena história ali, no parágrafo, eu creio que é no 58 em diante. Ele fala de um certo jovem, uma mulher que tinha um filho, um certo jovem, e ele tinha um chamado de Deus em sua vida. Ele tinha, na realidade, um chamado de Deus. E essa pobre velha mãe juntou todas as suas economias e enviou ele para uma escola, para que pudesse formá-lo em uma boa coisa, né? E só que essa escola, o profeta diz, que eles ensinavam ao contrário da palavra de Deus. Não é a escola que o mundo tem hoje aí. Eu fui na escola. Se resumir bem, os professores que estão ali, exceção uma porcentagem mínima, mas a maioria não crê em Deus. O irmão André está aqui, nós estudamos juntos, nós fazíamos combate, né, irmão André?
Nós provando a existência de Deus, eles diziam que o homem veio do macaco, e o Big Bang, não sei o que era lá. As escolas, o que elas ensinam hoje? Fora da palavra. E esse jovem, então, ele aprendeu fora da sua palavra. Então, resumindo aqui, diz que a sua mãe um dia fica doente. E ela ficando doente, enviou um telegrama para aquele jovem na escola dizendo: olha, filho, a mãe está muito doente. Quer dizer, o vizinho enviou: sua mãe está muito doente, e está desenganada e está para morrer. E então aquele jovem leu o telegrama e se aprontou e bateu um nervosismo nele, ele ficou ansiado ali para vir ver sua mãe, mas logo após ele recebeu outro telegrama dizendo assim: não precisa vir, sua mãe está bem. Daí ele se tranquilizou, ficou, e dali uns 5, 6 meses, o profeta diz aqui que ele veio visitar sua mãe. E quando ele chega em casa, eu vou ler aqui para você, eu gosto da leitura da mensagem, que ela tem uns pontos importantes aqui, né? Então, vários meses depois, esse rapaz veio visitar sua mãe, e ele contou para ela, muito alegre: eu consegui o diploma de bacharel em artes, e tudo que ele tinha feito, como ele tinha saído bem na escola. E ele disse: por falar nisso, mamãe, eu me esqueci de perguntar para a senhora, por que me mandou aquele telegrama há cerca de 6 meses atrás, dizendo para eu vir? Eu fiquei tão preocupado, fiquei alarmado com aquilo, eu estava preparando para vir, e então chegou outro telegrama dizendo que a senhora estava bem, que a senhora tinha melhorado, e eu fiquei tão contente com a notícia, mãe, e eu gostaria de dizer: mãe, eu gostaria que a senhora me contasse o que aconteceu, que tipo de médico, que tipo de remédio o médico lhe deu, o que o médico fez para a senhora usar. E eu gostaria de recomendá-lo por seu bom trabalho. Quer dizer, eu vou lá, vou dar os parabéns para ele, vou reconhecer o seu bom trabalho. Então aquela mãe, ela disse: muito bem, meu filho, esse foi o doutor Jesus que fez isso. E ele disse: mãe, o que a senhora está dizendo? Ela disse: sim, foi o doutor Jesus. Eu disse: o doutor fulano de tal, ela disse, né? Meu clínico veio aqui e a minha febre estava tão alta que eu fiquei fora de mim. E disseram eles que eu tinha piorado e que eu iria morrer. E ela disse: mas você conhece aquela pequena missão ali na esquina, ali embaixo? Ali embaixo naquele beco? Ela disse: aquelas pessoas estavam tendo um culto de oração naquela noite, e elas disseram que o Espírito Santo lhe disse para virem aqui e orarem por mim. E ela disse: e assim que eles oraram por mim, toda a febre baixou e me deixou. E ela disse: filho, aleluia, eu estou curada. E ele disse: mamãe, que audácia! Ora, a senhora não deveria ter se associado com essas pessoas, tais como aquelas. A senhora não deveria recebê-los aqui. E ela disse: por quê, filho? Ela disse: bem, glória a Deus. E ele disse: mamãe, não fale essas coisas. A senhora me assusta. Falar em glória a Deus e aleluia, né? Assusta. Disse: ora, a senhora não deveria dizer essas coisas, porque aquelas pessoas, eles não têm educação nenhuma, eles não sabem nada acerca da Bíblia. Você vai me desculpar, filho, eles vieram aqui e leram a Bíblia para mim, onde diz: e esses sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, curarão. E ele disse: mamãe, espere, eu já li isso muitas vezes, e eu marquei na minha Bíblia, e eu vou te mostrar. Espere um minuto, mãe. Marcos 16. Sim, é bem aí, querido, Marcos 16.
E ele disse: ó, mamãe, não sabe, aquelas pobres pessoas, eles não conhecem nada melhor. Nós sim, nós aprendemos na escola que Marcos 16, do versículo 9 em diante, isso não é inspirado, que ele tinha aprendido na escola, né? Isso não é inspirado, vê? Realmente não é inspirado, foi somente um adicionado ali. E a pequena mãe disse: glória a Deus, aleluia. E o rapaz disse: mamãe, o que a senhora quer dizer com isso? E ela disse: bom, eu só estava pensando aqui, filho. E ele disse: pensando o quê, mamãe? Ela disse: olha, se Deus pôde fazer aquilo por mim, com uma palavra que não era inspirada, o que Ele poderia fazer com aquela que realmente é inspirada, então? Você vê? O que o híbrido faz? Uma fé misturada. Ele descrê na palavra. Eu já conversei com pessoas, vou citar aqui, com pessoas do Adventismo, que eles não creem em cura divina. Eles não creem em cura divina. E essa mesma pessoa, nós tivemos uns outros, travemos o pé ali, e eu mostrei na Bíblia. E testemunhos do que Deus, em pleno século 21, está fazendo, e nessa noite pode fazer, por qualquer pessoa, é somente crer. E ela não cria. Mas chegou um dia que ela entrou numa condição no hospital ali, e ela mandou uma mensagem para mim dizendo: por favor, ore por mim. Tem que admitir que existe um Deus curador ainda. Não é verdade, irmãos? Então, a fé que nós temos, eu sempre digo, se há alguém nessa cidade, não é a questão homem, mas o que eu disse, a mensagem, aquilo que nós temos em nossas mãos, não é uma religião, não é um quadro formal do homem. Isso aqui, é a semente original que foi plantada lá, e ela passou pelo tempo, pelas eras, e ela se manteve. Por isso que eu digo, vigie tudo que você está fazendo, como você está procedendo, se não está sendo hibridado, sua maneira, seu comportamento, porque no arrebatamento Deus só vai levar a semente original. Amém? Que Deus te abençoe. Você quer aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia!